E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? A inescrutável providência de Deus. Este versículo fala isso. Este versículo nos deixa bem claro que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele tem tudo sob controle. Tudo que você pensar e imaginar, tudo Deus tem o controle. Por isso, a inescrutável providência divina. É bem verdade que a providência divina, na maioria das vezes, ela ocorre de forma que nós não percebemos, por falta, às vezes, de intimidade com Deus. Em outros momentos, por falta de confiar em Deus, quando não por falta de sabermos esperar em Deus. Mas quem teme ao Senhor, quem verdadeiramente teme ao Senhor e confia no Senhor, ele descansa nele, descansa no Senhor, e vai perceber que tudo verdadeiramente concorre para o seu bem. Há um adágio, um dito popular nosso aqui no Brasil. Eu sempre não o vi com bons olhos, porque eu não concordo, que eu entendo que nele há controvérsias. Mas é um dito muito usado nosso, que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica. E baseado nesse adágio, todo mundo fica preocupado em como começar, ao invés de estar preocupado em como irá terminar o que começou. Não, por acaso, muitos de nós somos bons de iniciativas e nos preocupamos pouco ou quase nada de que forma irá terminar aquilo que iniciamos. O negócio é fazer no começo para causar uma boa impressão. Se depois eu vou fazer o resto de qualquer jeito, pouco importa. Não, por isso temos por hábito, alguns têm por hábito, começar e não terminar, porque a preocupação era só começar. A preocupação era fazer muita coisa no começo, mas não se preocupou se da forma que começou teria como chegar até o fim. Então, a Bíblia diz isto, que a inescrutável providência divina, e que não é tão importante como começa, mas sim quando termina, porque a Bíblia diz, no versículo 8 de Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se tomarmos como um parâmetro a caminhada no Evangelho, muitos de nós começamos muito bem no Evangelho, e hoje, malemar, estamos nos arrastando. Muitos de nós, no começo da caminhada no Evangelho, quis abraçar tudo que tinha na igreja. E hoje, quando você fala, irmão, eu posso contar com você? Hoje não dá, viu? Hoje para mim não dá. Porque nós somos muito bons de começo, de início, de princípio. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Porque o que vai contar é a forma que eu vou encerrar meus dias no Evangelho. Não estou dizendo que o início não importa, eu estou dizendo que da forma que começou, tem que ser de forma em ascensão e de forma crescente, a fim de cada dia mais me aproximar do Senhor, conhecê-lo melhor e também servi-lo melhor. Então a providência divina, ela vai ocorrer pelas circunstâncias que acontecem em nossa vida, e ela é inescrutável,
Não tem como a gente sondar, dimensionar. Vou citar um exemplo. Eu conheço alguém que por vezes me chama assim de José. Mas por que me chama de José? Não, porque tem uma graça de José, o filho de Jacó, não é isso. É porque às vezes eu falo, eu falei isso, mas você é José mesmo, sabia? Tipo assim, você é inocente, não devia ter falado. Você já sabe que a pessoa não gosta de você foi falar isso. Como que os irmãos de José, ele já sabia que os irmãos não gostavam dele, já sabia que os irmãos o odiavam. Todavia, ele vai contar um sonho que os irmãos dele, segundo a interpretação do sonho, iriam se curvar diante dele. Ora, contar isso para quem já não gosta de você, irmão, é pedir para ficar com mais raiva ainda. Então, por vezes, alguém diz assim, mas você é José mesmo, né? Não é assim? Não é assim que você fala? É. Porque eu falo, eu falei isso, eu contei isso, essa bênção, eu contei isso que vai acontecer. Não era para ter contado, você é José mesmo. Quando foi esses dias, o Senhor iluminou minha mente. Aí eu disse para essa pessoa, só que se ele não tivesse contado, ele não tinha chegado lá onde chegou. Porque graças a Deus, que aqueles irmãos dele não gostavam dele. Graças a Deus, que os irmãos dele venderam ele. Graças a Deus, que os irmãos dele odiavam ele. Porque com todo aquele ódio, com toda aquela perseguição, só empurraram ele para o caminho da bênção. Só empurraram ele para estar no centro da vontade de Deus. Porque a inescrutável providência divina nos faz singrar em meio às vicissitudes e azares desta vida. A providência divina nos faz navegar nessas situações de altos e baixos. Está acontecendo uma providência divina, está atuando. Então, quando alguém está me perseguindo, que alguém vai falar, agora eu vou fazer isso com ele, vou fazer isso com ela, está com as duas mãos nas tuas costas, te empurrando, vai lá que ele vai te abençoar, vai lá que lá na frente está a tua bênção. O começo é bem verdade, foi o poço, foi ser vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar, injustiçado, caluniado, jogado no cárcere, aparentemente esquecido lá. Porque, irmãos, para nós, vou voltar a dizer, para nós parece que o que importa é o começo, mas na verdade, segundo a Bíblia e a palavra de Deus, o que realmente importa é o fim. O meu começo pode ser de lágrimas, dores e sofrimento, mas o fim não será de lágrimas, dores e sofrimento, será de paz, riso e alegria. Porque alguns se deixam abater em meio às lutas, porque alguns são vencidos em meio às tempestades, porque alguns são vencidos e derrotados no meio da guerra, porque não conseguem vislumbrar o final. O seu campo de visão é muito curto e não conseguem ver adiante, só ficam presos no tempo presente. Então, quando alguém pode olhar para você no tempo presente, ver lágrimas, sofrimento, não ver saída, mas este não quer dizer que é o teu fim. O que você vive hoje não quer dizer que é o teu fim. O que você vive hoje não quer dizer que é o teu fim. Aleluia. E eu quero, em o nome do Senhor Jesus, dizer algo que Deus colocou em minha boca esses dias para dizer a uma única pessoa. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer, na autoridade que é no nome de Jesus, a mais de centenas de pessoas o que eu disse a uma pessoa: dias melhores estão bem aí adiante de você. Será que você pode dizer isso a alguém? Dias melhores
estão bem adiante de você. Em outras palavras, eu estou te dizendo que hoje não é o fim, hoje não é o fim. Mas eu estou te dizendo que o fim será de riso, de alegria e de paz. Porque você que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, pode ter certeza que tudo que estiver acontecendo é a providência divina te caminhando, te levando para a bênção e para a vitória. Aleluia. Então, verdade, quando olhamos lá em Gênesis 24, José contando o sonho, os seus irmãos fazendo aquilo, fala que todo mundo, eu acho que todo mundo é muita coisa, mas a maioria pensa, mas como ele era inocente, né? Aí eu já penso logo, eu sou esperto, né? Você acha que eu vou ficar contando o que Deus vai fazer? Irmão, se você puder olhar para alguém e dizer assim, irmão, não fica com medo de olho gordo não. Me permita, não se escandalize. Um dia eu disse isso para alguém disse isso para mim, eu falei, mas se depender de mim, ele vai morrer com diabetes, então, porque o olho vai estourar de tanta diabetes, porque o que Deus determinou na tua vida não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale nada disso. O que permanece, que está estabelecido, o que Deus determinou, ninguém faz voltar atrás. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, ainda que você fale como José fez, de forma inocente, sem intenção nenhuma, ou simplesmente está compartilhando uma bênção, dando um testemunho, e alguém fique indignado e vou tentar atrapalhar, fique tranquilo, vai acrescentar bênção na tua vida. Vai acrescentar bênção. Ainda que de repente você vai lá, só foi eu dizer isso para aquele irmão, só foi eu contar para aquela irmã, só foi eu contar para fulano, para ciclano, para o meu parente, para o meu vizinho, só foi aquela pessoa ficar sabendo, tudo começou a dar errado. Começou a dar errado, mas não vai terminar errado, não vai terminar errado. Pode ter começado. Aos teus olhos está dizendo, começou errado. Não. Fique em paz. O que importa é o final, porque é o melhor o fim das coisas do que o início delas. Aleluia. Irmãos, é fato, quantos casamentos que os pais olhavam e diziam, isso aí, não tem futuro não, né? Os pais não querem, os pais dela não querem, porque o rapaz é muito bonito. Ela vai ter... Não era o caso, né, minha esposa? Era bem o contrário, né? Era bem o contrário. Os pais não queriam, as tias não queriam, meus pais não queriam. Meus pais não queriam. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Não, meu filho, não é isso. Não, pai, não adianta. Não, meu filho. Começo foi bem difícil, muito difícil. Só tinham duas pessoas que realmente concordavam com esse casamento, né? Pelo menos duas, né? Graças a Deus que pelo menos dois concordavam com esse casamento, eu e você. Então o começo foi muito difícil, muito difícil. Foram dias difíceis, sem estrutura, sem orientação. Dois jovens, 19 anos. Aleluia. Mas a inescrutável providência divina estava em todo tempo agindo. Pois como disse Paulo, sabemos que
todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Ainda que o início, como diz a palavra do Senhor lá em Jó, ainda que o início seja modesto, ainda que o começo seja modesto, o final será de grande prosperidade, também diz a palavra do Senhor. Então o início pode ser modesto, pode não ser atraente, aleluia, e tudo que acontecer é para o bem, é para te fortalecer, é para te fazer crescer, é para desenvolver em você resistência, é para revelar o poder de Deus na tua vida, é para mostrar para você o quanto o Senhor cuida de você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então, a inescrutável providência divina faz estas coisas, porque Deus cuida das nossas possibilidades. Você pode dizer isso a alguém? Deus cuida das nossas possibilidades e faz ocorrer a sua perfeita vontade. Deus cuida de nossas possibilidades e faz ocorrer a sua perfeita vontade. Aleluia! Se você entender isso, durante todo o processo, você vai caminhar de cabeça erguida, e durante todo o processo haverá alegria e paz no teu coração. Se você não entender como trabalha a providência divina, se você não compreender como trabalha a providência divina, você pode se perder no meio desta caminhada, no meio deste processo, e se deixar tomar por angústias, tristezas, e perder o Senhor de vista, e deixar de temê-lo. Porque quando não entendemos, quando não compreendemos a forma que acontece a providência divina, não deixamos Deus trabalhar, e queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa maneira, porque a gente acha que se fizermos da nossa maneira, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque a gente acha que na nossa mente está o plano perfeito. Mas olhe para alguém e diga: o plano perfeito não está com você. Diga: o plano perfeito não está com você. O plano perfeito está com Deus. O plano perfeito está com o Senhor. Ele sim tem o plano perfeito. Por isso não precisa de plano B, plano C, plano D, nem plano E, nem F. O plano A de Deus sempre dá certo. O plano A de Deus é infalível. O plano A de Deus, pode ter certeza que o final das coisas é bem melhor do que o início delas, porque o plano A de Deus é de vitória para a tua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então, que você guarde isso no teu coração, a respeito da providência divina. Hoje à tarde, quando eu pensei em ministrar essa palavra, me veio a família de vocês à mente do Senhor. Me veio a família de vocês à mente, enquanto eu ministrava. Estavam tão longe, né? Em Campinas. De repente já estão no Guarujá. Já estão aqui conosco. Atendeu duas irmãs, ajudou. Já está cantando no coral. Alguém pode olhar e dizer assim: é só mais uma família que chegou na congregação. Não é. É inescrutável providência divina os trouxe aqui.
A inescrutável providência divina fez com que eles nos encontrassem através da internet. A inescrutável providência divina colocou graça aos olhos dele a nosso respeito. E diante de tantas centenas de igrejas que há no Guarujá, eles disseram: não, vamos ficar nessa aqui. Por quê? Porque aqui é a bênção de Deus para a vida deles e a bênção de Deus da vida deles para nós. Porque a inescrutável providência divina é assim que ela trabalha. O que eu estou tentando te dizer contando esse exemplo? Você está sentado aí, você acredita que não é por acaso que você está sentado aí? Ou você acha que é por acaso que você está sentado aí? Olhe para alguém e diga: a providência divina te colocou aqui. Aleluia. A providência divina, irmão Josué. Já viu aqueles dias que você olha e fala: meu Deus, que hoje deu tudo errado, se eu pudesse não teria saído de casa. A providência divina nos faz singrar, nos faz navegar. A providência divina nos coloca em situações indesejáveis. A providência divina nos coloca em situações de aperto. Só que eu quero te dizer que é melhor o fim, porque Ele não vai te deixar nessa situação de aperto. Você vai passar por ela, porque segundo o que lemos aqui, todas as coisas, não apenas algumas, todas as coisas concorrem juntamente para o bem. Até esse aperto é para o teu bem, até essa luta é para o teu bem. Acredite nisso. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Gênesis 37, Abraão está percebendo que está findando os seus dias. E ele está preocupado com Isaac. Ele chama o seu servo, diz para ele fazer um juramento. Ele diz: eu não quero que meu filho case com uma das filhas dos cananeus. Vá buscar na nossa terra uma esposa para o meu filho. Daí então ele diz assim: mas se ela não quiser vir, eu poderia contar uma história, um fato, um outro fato real, que aconteceu também aqui no Brasil. Quando Pedro estava sem esposa, que mandou ir buscar a esposa, e foram para lá na Europa. E ele caçou o mensageiro de Dom Pedro, caçou. Isso é fato, está na história. Caçou. Você acha que alguém queria vir, uma moça queria vir para a terra dos índios? Ninguém queria vir, ainda que fosse para ser esposa dele. Até que achou uma mulher que aceitou, chamada Amélia. Talvez até por isso que diz a música que a Amélia que era mulher de verdade, né? Porque para ter aceitado vir para o Brasil, sair lá da Europa para vir casar com uma pessoa que ela nem conhecia. É fato, isso não estou contando como ilustração, não, isso foi fato, está na história. E assim fez Eleazar, o Damasceno, foi lá. Aparentemente, na cabeça de Abraão, ele está dizendo assim: eu só preciso arrumar uma esposa para o meu filho, somente isso. A intenção de Abraão é só arrumar uma esposa para o filho, mais nada além disso. Ele somente não queria, quando ele está dizendo: eu não quero que seja dos cananeus, aí já está acontecendo uma providência divina, a fim de que não haja uma mistura na descendência de Abraão, porque Deus havia feito uma aliança. E então, quando está Abraão mandando Eleazar buscar uma moça dentre a sua parentela, ali está Deus cumprindo, dando procedimento à aliança abraâmica, de forma que ela não sofra contaminação com nenhum outro povo. Só que Abraão não está tendo a aliança em mente, só que está dentro do plano de Deus. Eleazar, quando chega lá, depois de caminhar, viajar tão longe, com 10 camelos, que ele chega lá no final da tarde e para na entrada da cidade, e vai dar água para os camelos. São as horas que as donzelas estão vindo tirar água do poço, porque aí já não está tão forte o sol. Mas ele já tinha pedido ao Senhor:
uma orientação, porque poderia tudo dar errado. Ele poderia não encontrar a moça poderia não querer ir. No caso, quando ele encontrou Rebeca, Betuel poderia simplesmente dizer: não, minha filha não vai lá não, ele que vem aqui. Várias coisas poderiam ter acontecido. Rebeca poderia não aceitar ir, o pai poderia não deixar ela ir, Labão poderia atrapalhar, várias coisas poderiam acontecer. Ele poderia não encontrar, porque ele está indo numa cidade para encontrar uma moça. Aleluia. Mas a providência divina, a inescrutável providência divina, evita abortos. A inescrutável providência divina evita abortos. Que alguém venha abortar o plano de Deus, que alguém venha abortar o processo que Deus tem na tua vida, porque todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam e temem a Deus, por seu decreto, segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, tenha certeza, ninguém vai impedir o propósito de Deus na tua vida, porque o propósito de Deus é com decreto, está decretado, está determinado. Vai acontecer. Eu vou encerrar. Aleluia. A palavra do Senhor em Provérbios 3, 5 e 6. Está escrito: confia no Senhor. Eu quero fazer assim hoje. Olhe para alguém e você vai citar o versículo. Eu vou repetir para você não precisar ficar segurando a Bíblia, mas eu vou citar e você vai repetir esses versículos para alguém. De preferência com entusiasmo, com fé e na unção do Espírito Santo. Olhe para alguém e diga: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Porque é melhor o fim das coisas do que o início delas. E sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam e temem a Deus, que são chamados segundo por seu decreto, por seu propósito.